E o anticristo é citado no Apocalipse? Não é citado no Apocalipse, para surpresa de muitos. Então vamos lá. Então segura essa daí, segura. Muito bem. Uma das grandes descobertas, eu diria que a aquisição de conhecimento, quando eu estudei o Apocalipse, eu fui em busca do anticristo. Eu fui em busca de conhecer a maneira como ele atua. E visitei o Apocalipse. E para minha surpresa, eu não encontrei o anticristo no Apocalipse. Eu vou dizer de novo, para não dizer que foi acidental. Para minha surpresa, eu não encontrei o anticristo no Apocalipse. Será que você consegue encontrar? Tenta me provar. Eu não encontrei o anticristo no Apocalipse. Ah, então não existe anticristo? Sim, sim, existe. Mas eu, particularmente, gosto de trabalhar a partir de uma compreensão que o Apocalipse me dá. Verdade de número 1 que o Apocalipse me dá. Haverá um testa de ferro. Haverá um testa de ferro que formará uma coalizão com o diabo e com um aparato. Isso aqui eu explico numa outra ocasião. No entanto, ele não atuará sozinho, o que já me deixa alerta quanto a uma ação não individual, mas uma coalizão. Isso porque o Apocalipse capítulo de número 13 mostra uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então todo mundo sabe que as cabeças representam aliados e chifres são autoridades. De onde você tirou isso? É só você ler Apocalipse 5. Jesus é o cordeiro que havia sido morto, ele tem 7 chifres e 7 olhos. Por que não dá para interpretar literalmente? 2 fatores, eu sei que estou mudando de assunto, mas vou voltar. Primeiro, você consegue observar um cordeiro com 7 olhos? Impossível. Cordeiro tem chifre? Mais impossível ainda, quem dirá 7. Então é claro que ele está trazendo simbolismo ali. 7 olhos, 7 tem um significado, olhos também. Chifre tem um significado e o número 7 também. Isso aqui é só para poder dar um exemplo de onde eu tirei. Sim. Certo? Então haverá uma coalizão. Isso é bíblico. Haverá uma coalizão. E essa coalizão é uma coalizão que se oporá ao cristianismo. Então, a minha linha de interpretação, e quero acreditar que corresponde ao Apocalipse de João, é que o Apocalipse está alertando quanto ao surgimento de uma cosmovisão que se massificará e que levará pressão sobre o cristianismo. Pressão moral, social, identitária e, em última instância, física. Beleza? Aí agora chegou a hora. Ué, Douglas, mas em que tempo isso vai acontecer? Eu não preciso especificar o tempo, porque isso sempre aconteceu. Na história do cristianismo, está acontecendo, e se Jesus não voltar daqui a 50 anos, continuará acontecendo. Então, essa coalizão que se massifica e que se potencializa é aquilo que a gente pode chamar de anticristianismo. E aí agora a gente faz a pergunta, então a gente não precisa esperar para que isso aconteça, porque isso já acontece. Se você olhar, por exemplo, dados internacionais, você vai ver que cresce a islamização do mundo. Você vê em países islâmicos em que se criminaliza o cristianismo. E no Brasil, vou usar dizer no Brasil. E no Brasil, penso que a coisa está tomando uma proporção para isso. Vai criminalizar a liberdade de expressão. Já está acontecendo ou não está, gente? Já está acontecendo ou não? Então, primeiro ele criminaliza a liberdade de expressão. Daqui a pouco ele criminaliza a liberdade religiosa. Então, se a coisa tomar uma proporção, eu tenho que esperar para esse tal do anticristo aparecer? Não, eu prefiro interpretar o bojo. E quando eu interpreto o bojo, baseado em Apocalipse 13, eu entendo, rapaz, parece que já há realmente uma coalizão que vai fazer pressão ao cristianismo. Se não vai criminalizar o cristianismo, vai, de certo modo, afetar as bases da liberdade religiosa. Então, o anticristo vai ser um grande líder e, num primeiro momento, ele vai fazer uma aliança com Israel e vai negociar, sim, a paz. Aonde está hoje a cúpula da rocha, aquilo ali vai ser devolvido para os judeus e eles vão construir o terceiro templo ali. Que é inacreditável. E claro que vai ter uma compensação assustadora para os árabes. E o anticristo vai conseguir fazer isso. Ele vai... A água do mar vai ser dessalinizada, vai ter grãos resistentes a tudo quanto é tipo de praga seca. Então você pega, por exemplo... Vamos aqui falar de uma coisa que não existe hoje, que não é real. Você pega uma Arábia Saudita, por exemplo, que tem um pedaço de terra do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Só areia. Aí chega alguém e fala assim, olha, eu tenho aqui essas sementinhas aqui. Lembra da história do feijão, pé mágico, né? Sim. Que essa aqui você joga na areia e você vai colher soja e... Não tem, quer ver só? Aí planta um pedacinho. Ó, vou te dar isso aqui.
Eu só quero que você assine esse documento aqui para mim, dizendo que você concorda que a cúpula da rocha, que lá o templo fulano de tal, tem um outro nome para eles, né? Seja passado para Israel. E eu vou te dar isso aqui, tudo aqui é seu, você vai plantar aqui, você vai... A água não tem problema, nós temos aqui como trazer água do mar, vai vir para cá, doce, sem sal, um exemplo. E vai ser feito isso. Então, assim, esse camarada ele vai conseguir tudo, ele vai fazer acordo histórico. Isso vai durar aproximadamente 3 anos e meio, aproximadamente. O templo de Israel já está praticamente pronto, todos os utensílios. Existe o museu do templo em Jerusalém. Inclusive nós iríamos conhecer agora lá, levar um grupo lá, museu do templo. A roupa dos sacerdotes, como foi descrita há 3.000 anos atrás, há mais de 3.000 anos atrás, ela já está fabricada igual era há 3.000 anos atrás. As facas, as lâminas, os utensílios, tudo, a menorá, tudo, as bacias, tudo. Só tem uma coisa que não foi feita: a Arca da Aliança. A Arca, porque não pode ter imitação. A Arca da Aliança. O restante de Israel já tem tudo pronto. Vamos inaugurar o templo? Tudo que já tem gente treinando para tocar os instrumentos que eram usados há 3.000 anos atrás. Chofar, tudo, as trombetas, as harpas, tudo de ouro, tudo de prata, com fio não sei o quê. A cor da roupa é tingida como era tingida 3.000 anos atrás. Isso está tudo estocado lá e todo mundo tem acesso. Você pode ir a Jerusalém, no Museu do Templo, você vai ver tudo isso. Tudo lá. Então, a hora que o templo, a cúpula da rocha, né, sair de lá e Israel receber autorização para construir o terceiro templo lá, isso vai ser, vou exagerar aqui, meses. Plum, 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 plum. Inaugurou. A Bíblia diz que o anticristo vai entrar nesse templo e ele vai exigir que os judeus o adorem. E os judeus, você tem um pecado que os judeus nunca mais, depois do cativeiro babilônico, fizeram, foi o pecado da idolatria. Os judeus não fazem isso. Você pode acusar o judeu de tudo, menos de ser uma nação idólatra. Não são. Chama judeu do que você quiser, mas idolatria, não são. Aí os judeus vão romper a aliança com o anticristo e o anticristo vai reunir todas as nações do mundo para guerrear contra Israel. Está tudo na Bíblia. E aí nós vamos ter uma frase que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, da chamada Batalha do Armagedon. Armagedon é um vale ao norte de Israel. E ali comporta milhares e milhares e milhares de pessoas. Existe lá esse monte próximo ao Monte Carmelo, um vale, Armagedon. Está dito que a batalha final vai ser feita ali. Tudo está prescrito na Bíblia. E aí entra a questão do anticristo, que cai como uma luva para essa necessidade que eles carregam escatológica, de um Messias que governe a partir de Israel. Só que o anticristo, descrito pelas Escrituras, não vai governar a partir de Israel. A proposta dele não é essa. A proposta do anticristo não é essa. A proposta do anticristo, do pouco que a gente entende, é paz, né? Governo único, né? Então, assim, como agora o Bruno entende, né? E a igreja, a história da igreja manifesta esse pensamento, que não há isenção de que exista a pessoa do anticristo. Não há. Eu não erradico a pessoa do anticristo, o anticristo pessoa. Mas eu compreendo perfeitamente que o anticristo, né, ou melhor, o espírito do anticristo, como as escrituras diz, já está. E não está agora, no século 21, em 2024. Já está desde quando a igreja se formou. Porque João, na sua carta, na sua primeira carta, vai dizer que jaz muitos anticristos, que eram
saíram do meio de nós, mas não eram um dos nossos, porque senão não teriam saído. Volta para a questão da eleição, né, que a gente falou aqui anteriormente. Então ele diz que esse espírito do anticristo já impera, que é um sistema, sim, né, e que a palavra anti quer dizer contrário ou igual a Cristo. E há essa ambiguidade de aquele que é contrário a Cristo é contrário porque quer ser o Cristo. Então essa ambiguidade é que existe dentro do anticristo. Ele quer ser o Messias, ou quer se apresentar como Messias no lugar de, contrário ou no lugar de. Então ele quer se apresentar como o Messias. E por isso ele é o anticristo. Então esse espírito do anticristo já se levanta. Já está aí há muito tempo. E já está aí, sabe, enganando muita gente. É mais um sistema político do que uma pessoa em si, né? É mais um sistema que pode ser político e religioso. Ele pode ser religioso porque ele nega a divindade de Cristo. Opa, vamos olhar para as matrizes religiosas à nossa volta que parecem com a nossa fé, né? E aí a gente está falando de confessionalidade e não de rechaçar essas religiões, mas eu sou confessional, então eu preciso reafirmar o que eu creio. Então vamos olhar para as teologias de religiões que parecem um pouco com o que a gente prega, mas que nega a divindade de Cristo. Jesus não é Deus, Jesus é só um profeta. Eles dizem. Sim, sim. Então, peraí, anticristo, Cristo é o Messias, e a cristologia trabalha com a sua deidade, ele se afirma como Deus de diversas maneiras, cremos nisso. Então, peraí, alguma coisa está errada aqui. Então, quando eles dizem que Jesus não é Deus, não é uma coisinha simplesinho lá que eles discordam da gente, não. É algo totalmente central para a fé. Totalmente central para a fé. Porque se Cristo não é Deus, a gente desmonta a natureza caída do homem, a gente desmonta um monte de teologia. Porque só um cordeiro perfeito podia morrer no lugar de homens pecadores para que o preço que a gente deveria pagar fosse pago. Então não é uma coisinha simples a se negar, não. Então, o anticristo, ele não tem uma identidade definida no texto bíblico, né? Assim, pensando no aspecto futurista. O Apocalipse ele é escrito numa época lá no Império Romano, onde a igreja está sendo perseguida. Então, o texto é para aquele momento ali, né? O autor vai dizer, o que vencer, está falando para quem está lendo. Né? Então, primeiramente é para aquele leitor, depois para a gente. Então, o anticristo naquele contexto, muita gente vai apontar para Nero, que eu acho que é uma perspectiva correta. Porém, o anticristo no sentido... Porque eu acredito que no Apocalipse da seguinte maneira. Ele tem um sentido para aquele momento, para quem estivesse lendo, identificar ali os poderes, né? Então, o poder do Império Romano, a besta que está sobre 7, né? Que tem 7 cabeças, então são 7 colinas, 7 montes, e os reis, que são os chifres, mas que o texto não se fecha ali, porque se a profecia se cumpre ali e acaba, ela não tem sentido para hoje. A profecia ela precisa ter um cumprimento contínuo ou um cumprimento final, escatológico. E a Bíblia aponta para um dia do Senhor, um dia final, né? Jesus disse, no último dia, né? A ressurreição do último dia. Então eu acredito que vai surgir um anticristo no tempo final. Entretanto, João vai dizer que os anticristos já estavam naquela época. Muitos já se fizeram anticristo. Então assim, você tem o anticristo e você tem anticristos, ou seja, como se fossem pequenos anticristos, sabe assim, como se fosse, você tivesse uma grande besta e tivesse pequenos bestinhas vindo antes, mais ou menos. Esse anticristo ele vai ser um líder político, ele vai ter um domínio de império, não sei como isso vai ser feito exatamente, mas assim, ele vai ter um domínio global, ele vai ter um domínio religioso. Agora, você não consegue traçar a identidade dele, porque quando você vai traçar, você sempre vai olhar para o cenário atual e tentar olhar para o cenário atual, só que se Jesus não voltar agora, então o cenário não é esse. Sim. E o texto bíblico não diz, não identifica. Quando você tenta dizer o que a Bíblia não diz, você entra no campo da especulação. Se eu entro no campo da especulação dizendo que é especulação, tipo assim, olha, a Bíblia não diz, entretanto, eu penso isso. Ok, não tem problema, eu estou dizendo que eu estou especulando. Podia dizer, não, a Bíblia não diz, mas eu acho que, é o camarada da União Europeia que vai tal. Ok. Agora, quando eu digo assim, não, porque a Bíblia me dá respaldo e começa a puxar cálculo daqui, cálculo de lá, porque 300 lua nova para cá,
se você for analisar na história, você vê muita gente que apontou o anticristo e falhou. Então a gente não... E não é o principal, não é a identidade do anticristo, na verdade. O principal é a mensagem de que você precisa vencer aquele sistema, que é o sistema que não só é contra Cristo, mas se põe no lugar de Cristo, né? Se coloca como Cristo. Então é essa a ideia, de você vencer esse sistema que é político-religioso e que quer corromper a sua fé. Você já tem uma ideia de quem possa ser esse anticristo? Ah, cara, várias hipóteses, né, Ele cara? já tá vivo. Então, eu acredito que já. Acredito que já. E é uma pessoa específica. Sim. Essa questão de tem que ser judeu é verdade isso? Culturalmente, sim. Culturalmente, sim. Tem que ser. Por quê? Ele tem que convencer o povo de Israel, ele tem que enganar os escolhidos. Ele tem que enganar. E ele que vai fazer essa intermediação, né, da construção do terceiro templo. Então ele tem que estar muito assim com Israel, cara. Ele tem que estar. Sim, uma das minhas aponta, assim, que eu acredito muito é o irmão do Donald Trump, cunhado, né, perdão. Aquele branquinho... Esqueci o nome dele, sei o que você tá falando. O cara é totalmente influente na ONU, em tudo, cara. Tipo assim, o cara é surreal, né? Tem que ser um cara novo, né? Sim, eu falo novo que eu digo com vigor. Porque Porque é um cara que vai ser bem relacionado, não pode ser um cara já... Então, Lucas, o que final de vida, eu tenho que deixar claro pra gente, que o pessoal que tá assistindo, até pra não me massacrarem, né? O que acontece? A Bíblia não diz, cara. Não diz. Então, tudo que eu for falar aqui não passa apenas de especulações, né? Sem embasamento bíblico. Não tem, a Bíblia não diz, é um homem que vai fazer isso e aquilo. Não diz. Mas se a gente for ler Ezequiel 38 e 39, aí vai falar da guerra de Gog e Magog, cara. E vai falar que Gog esse cara aí mesmo. Esse cara aí mesmo. Vai falar... Ele tá costurando um acordo diário de não sei o que. Tá costurando um acordo de paz. O cara é influente. Ele é bem influente. O cara é influente, entendeu? Então, assim, fala da guerra de Gog e Magog. Gog é um homem. E se a gente for analisar esse texto de Ezequiel 38 e 39, cita nome de países que já foram trocados, né, para mais atualizados. Você vai ver Rússia, você vai ver Egito, você vai ver Irã, né? Então tá tudo ali, aliançado, né? Você vê, a Rússia hoje financia Hamas, financia Hezbollah, tá tudo por trás, cara, né? Tudo por trás. Então a Bíblia é bem assertiva. Agora, se for me perguntar quem é o anticristo, não vai passar de especulação, tá? Porque a Bíblia não anuncia, mas ela fala de um governo totalmente autoritário e que tem alianças de vários países do mundo. Esse cara é judeu? Ele é. Tem sangue judeu. DNA judia. Eu tento acreditar um pouco nessa linha teológica, porque porque você vê os judeus, né, cara? Os judeus ainda esperam o Messias. Espera o Messias. Faz sentido ser anticristo. Faz total sentido o anticristo vir com uma pessoa específica. Espera. Fala-se muito por exemplo, do Elon Musk, né? A gente brincou aqui no início, mas fala muito do Elon Musk, por exemplo. Cara, eu acredito que todos esses caras, cara, que estão patrocinando esses eventos, eles são como João Batista, precursores do caminho, né, para a vinda. João Batista foi quem preparou o caminho para a vinda de Jesus. Acredito que esses caras não estão fazendo diferente. Paulo Zuckerberg também. Entendeu? Então, assim, eu acho que esses caras não estão fazendo diferente, cara. Estão seguindo esse preparado caminho aí para apresentação deles. Você vê que o cenário mundial hoje se encaminha para isso. E essa demonização de Israel, isso é intencional, pô. Isso é intencional. Você vê, cara, os caras estão sendo atacados. Mulheres deles estão sendo sequestradas, né, estupradas, ameaçadas. E ainda estão saindo como errados na história, né? Uma parte, né, da população mundial ainda defende o Hamas. Então isso faz todo sentido, porque hoje já tem, por exemplo, estradas que ligam China, Coreia até Israel, pô. Hoje já tem. Porque no alto você não consegue arrebentar com Israel. Você não consegue. Você tá vendo aí várias tentativas, você não consegue, mas pela estrada você vai conseguir. Eu estive lá em Israel em 2022, como eu falei, e fui no Monte Carmelo. O Monte Carmelo tem uma visão clara do Vale do Armagedon, que é chamado de Vale de Meguido, né? Clara. E dentro desse vale, eu acho que quase não é divulgado, mas se você buscar, provavelmente você vai achar, Israel tem uma base subterrânea, né? Enquanto a gente estava lá,
a gente ouvia o barulho dos caças, cara. É uma parte da terra que se abre e você não vê. Você não vê. É muito rápido. Então é uma base da aeronáutica de forma subterrânea, entende? Então quando eu fiquei olhando ali, eu falei, cara, já tem estradas ligando a esse lugar aqui, cara.